Nada agrava mais a pobreza do que a mania de querer parecer rico. Marquês de Maricá. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. E hoje nós vamos falar do ser ao parecer e a regressão dos valores. Já falei para você num outro momento que eu não tenho essa ideia de que tudo antigamente era bom e maravilhoso e agora tudo está horrível, imperfeito e o mundo se tornou uma bagunça hoje e ontem tudo era melhor. Eu não tenho esse saudosismo, mas eu gosto de fazer essa reflexão constante entre o antes e o agora, até para a gente poder pensar talvez em um depois. Deixando bem claro para você que eu estou falando para você enquanto eu estou com bastante fome. E quando eu estou com bastante fome, as palavras elas tendem a sumir da minha cabeça. Mas ainda assim, nós vamos seguir. E eu vou trabalhar aqui então em 3 períodos diferentes. Então eu vou, se você tem mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais ou um pouco menos, você vai entender o que eu estou dizendo. Para os nossos avós, e aí minha idade, eu estou falando de 30 anos, só deixando claro para você não ficar perdido na conversa. Para os nossos avós, para os meus avós, que no seu caso talvez sejam os pais, ou talvez sejam até os bisavós, você tinha frases como, por exemplo, ele é feio, mas ele é honesto. Ele bebe, mas ele é trabalhador. Ele vem de uma família simples, mas ele é trabalhador. Ou então, ele é um homem que não gasta o seu dinheiro com bebida e gandaia. Então é um homem que vai te dar um futuro. Você vai perceber em frases como essa a essência do ser. Ele é honesto, ele é trabalhador, ele é esforçado, ele é uma boa pessoa, ele é. Então essa ideia do ser, ela era muito presente quando a gente pensa nos avós. Então, o ser. Então, claro que isso também não era só um mar de rosas, né? Porque você vai encontrar, por exemplo, nessa época do que você é. Então, eu sou a minha família, e aí você vai ter muitas mortes, né? Por conta da honra da família, né? O indivíduo que ele está disposto a matar por conta dessa honra, dessa desonra que talvez foi feito a essa pessoa. Então, para essa época em que o importante é ser as coisas, até o baixo acesso que as pessoas tinham às coisas, tudo isso vai dificultar esse processo. Então, o importante era você não estar pelado. Não estar pelado já é um ótimo começo. Claro que as pessoas queriam ter as coisas, mas não tinham acesso às coisas. Então, como é que a pessoa fazia? Ele tinha a roupa que era a roupa da missa, que era a roupa que ele usava no domingo. E tinha um calçado. Ele trabalhava o dia inteiro com uma roupa velha, a semana inteira com uma roupa desgastada, tinha uma roupa para dormir, mas aos finais de semana, ao domingo, à missa, essa pessoa então tinha um vestido. O importante nessa época, então, ir a um hotel já era um evento muito importante, independente da qualidade do hotel. Não é muito vista. Então, a qualidade da comida ela não é tão importante. A qualidade das coisas não é tão importante nessa época. O importante é você ser. Claro que a gente não tem uma divisão exata. Agora começou um período, começou outro. A gente está vendo um período de mudanças muito rápidas nos últimos 50 anos e eu estou fazendo aí mais ou menos um paralelo, aí, pensando nos últimos 60 anos, depois caminhando para os últimos 40 anos e depois para os últimos 20 anos. E depois a gente tem um outro período em que o mais importante já não era tão importante você ser. Agora o indivíduo ele é feio, mas ele tem uma casa, né? O homem aí nesse caso ele já não gasta, ele tem essa ideia de uma pessoa que consome, que compra, que tem essa capacidade de consumir coisas. Então ter uma casa, ter um carro, ter roupas. Então você tem uma quantidade maior de roupas. Essa pessoa agora, ele tem várias roupas, inclusive para ir na missa, mas ele já não vai mais tanto na missa. Então agora ele tem acesso à TV, ele tem acesso à água quente, ele tem acesso. Então você consumir é muito importante
dentro desse momento. Então você ter um carro, você ter uma casa, você ter os móveis, você ter como colocar uma cerâmica na sua casa. E é mais ou menos um paradigma dos últimos 40 anos. Mas nos últimos 20 anos, aí você tem uma outra cultura que é a cultura do parecer. Não é tão importante você ter, mas é importante você parecer. Então o indivíduo pode até não ter uma roupa daquela marca, mas ele tem uma roupa que parece, é um genérico daquela marca. E aí você também tem aquelas pessoas que mesmo nessa cultura do parecer, então vamos lá, anteriormente o importante era você não andar pelado. No outro momento o importante era você ter roupas e ter várias roupas. Claro que se tinha uma roupa de marca era ainda um caso de sucesso, mas no momento em que parecer se torna o mais importante, então as coisas elas vão ocupar o espaço. Então se no momento ser, o indivíduo abriu mão de ser para ter, e agora essas coisas que esse indivíduo tem, os filhos desse indivíduo que tem muitas coisas, agora ter muitas coisas já não é mais tão importante, mas é importante ele ter aquelas que ninguém mais tem, ou ter acesso a coisas que são mais caras do que as pessoas que estão ao seu redor. E aí cria-se o que é chamado da cultura do hype, né? E aquela roupa, ela é hype. Só que aí tem um vídeo, é provável que você se lembre, de uma senhora dizendo que a calça para uma jovem custa mais de R$300. E custava mais de R$300 na época que o vídeo foi feito. Porque agora não é só importante você ter a roupa, mas você tem que ter daquela marca específica. Você tem que ostentar aquela marca, você tem que mostrar aquela marca, essa marca tem que ser vista. Então a etiqueta se torna mais importante do que a camisa. Se no primeiro momento o que era importante era você poder jogar bola, porque a criança não tinha como jogar bola, porque trabalhava, começava muito cedo a trabalhar na lavoura e etc. Você não tinha tempo para jogar bola e você não tinha nem bola. E aí você jogava com a bexiga, né? Bexiga de porco, enfim. Num segundo momento, o importante é você ter a bola. Então o indivíduo que tem a bola, ele é o dono do jogo. Porque mais ninguém tem bola. Se ele falou, tem que ser do jeito que ele está falando, porque ele é o dono da bola. Se não for, ele bota a bola debaixo do braço e ele vai embora. Mas nessa época em que o dono da bola era o importante, com que roupa você vai jogar bola? Com a roupa mais velha que você tem, com a roupa mais batida que você tem, com a roupa rasgada, com a roupa antiga. E aí é interessante que hoje o indivíduo ele vai jogar bola e ele tem uma moda específica para isso. Então ele tem uma chuteira para isso, ele tem um meião específico para isso, ele tem uma camisa específica para isso, ele tem uma bermuda específica para isso, ele penteia o cabelo. Olha, aí você pensar como que a pessoa jogava bola até pouco tempo atrás. Ele jogava bola suado, já chegava suado, ninguém se arrumava para jogar bola. Agora o indivíduo ele faz o cabelo, ele corta o cabelo para jogar bola. Porque o importante é parecer. Então não adianta só ele ter a bola, não adianta só ele ter tempo para a bola, mas ele tem que estar todo nos conformes para exercer essa prática. Aí você tem a moda praia, né? Se ele vai na praia, então ele tem uma roupa específica para isso. Se ele vai na piscina, ele tem que ter uma roupa específica para isso. Se ele vai na academia, ele tem que ter uma roupa específica para isso. Se ele vai jogar, inclusive na academia, aí ele vai com um tênis na segunda, um tênis na terça, um tênis na quarta, um tênis na quinta, um tênis na sexta. Para cada dia ele tem um tênis diferente. E ele vai aí colando o seu valor nesse parecer. E esse parecer... por que a gente vai dizer que o parecer é mais importante do que o ter? Porque ele tem um negócio hoje e que parece que ele é o cara, mas amanhã esse negócio já não tem mais valor. Então você entra num consumismo que uma geração anterior não tinha espaço para esse consumismo. E eu estou falando dos réis mortais, não estou falando do cara que era milionário, estou falando dos réis mortais. Ele não tinha espaço para ter esse consumo. E nesse consumo louco, quando todo mundo consome, o diferencial, nesse caso, então... O valorizado, nesse caso, é parecer. Não adianta só consumir, ele tem que consumir, mas ele tem que parecer. Por exemplo, se você pensar em 2 gerações, em uma geração, 3 gerações atrás, o mais importante era ir no casamento. Tem um casamento, maravilha. Então a pessoa tinha um vestido de casamento, que todo casamento essa pessoa ia com o mesmo vestido no casamento. Ia com o mesmo paletó no mesmo casamento. Depois... o importante é o indivíduo ele comprava uma roupa, comprava uma quantidade maior de roupa para ir no casamento. Ele tem 2, tem 3.
E agora você tem o aluguel de roupa, o aluguel de carro, o aluguel de casa, o que não faz o menor sentido para quem o importante é ter. Como o paradigma agora é parecer, então ele prefere alugar uma roupa que ele parece hoje e amanhã ele aluga outra roupa e parece, tem uma outra... essa exposição ao parecer ela se torna maior. Então comprar a casa não faz muito sentido, faz muito mais sentido você alugar a casa. Por que faz muito mais sentido você alugar a casa? Porque essa casa hoje está nesse bairro e agora você aluga uma casa agora no outro bairro depois que se tornou o bairro da moda. E cada cidade tem um bairro da moda, né? Que esse é um bairro da moda hoje, só que daqui 5, daqui 10, daqui 20, 50 anos já deixa de ser o bairro da moda. O bairro da moda muda de lugar. Então, parecer. Então, faz todo sentido para quem parece, para quem quer parecer, aluguel de carro, aluguel de roupa, aluguel de casas. Eu conheci o caso de um jovem que gastou muito dinheiro com aluguel. Inclusive, o que ele gastou com aluguel de carro dava para ele ter comprado um carro. E um bom carro. O jovem gastou quase 50 mil com aluguel de carros. E aí, num espaço de 3 anos. Então, ele alugava hoje um carro, amanhã outro carro, amanhã outro carro. Então, ele parece que ele está cada vez mais em evidência. Parecer é o importante. A etiqueta é o importante. Só ter não é suficiente. Tem que ter algo diferenciado, né? Algo específico, algo customizado, algo que seja instagrável. E essa é uma expressão, a sua lanchonete é instagrável? Ou seja, quando você vai na sua lanchonete, é possível que a pessoa tire uma foto na sua lanchonete e poste no Instagram e vai ficar legal? Igrejas instagráveis, ou seja, é uma igreja que tem uma ornamentação que quando tira a foto e posta no Instagram, ela fica bonita. E essa é a sociedade, porque o importante é você parecer. E essa aparência ela vai ganhar contornos muito maiores nas redes sociais. Então, parecer que está comendo se torna mais importante do que comer. Então o indivíduo está cheio de fome, e aí eu estou aqui com fome, né? Por isso que eu estou falando de comida, mas ele está cheio de fome, aí ele pega o açaí, ele pega ali o que ele vai comer, e ele tem que tirar a foto para postar antes dele comer. Porque parecer, mostrar, ser notado, ganhar likes, acaba se tornando mais importante. Então, em um momento, o importante é você ir ao hotel, ter oportunidade para ir no hotel, já é uma coisa do outro mundo. No outro momento, o importante é a qualidade do serviço. Não, é um hotel, mas esse hotel tem a toalha limpinha, a roupa de cama bem dobradinha. E aí, por fim, o importante é como que vão ficar as fotos nesse hotel. Tem um ângulo aqui, tem uma parede, tem uma paisagem. Como é que eu vou postar as fotos disso nas redes sociais? E você vê isso muito claramente nos móveis que o indivíduo tem em casa. Então, numa época em que ser era o importante, e aí eu estou fazendo comparação entre 2 momentos, então o móvel ele tinha que ser durável, ele tinha que ter durabilidade, ele tinha que ter resistência, ele tinha que aguentar. E aí você compara com o móvel, por exemplo, em que hoje o importante é parecer. Então o móvel ele parece bonito, mas ele é feito de um material que se aperta, ele quebra. Ele não aguenta 2 mudanças, ele já está destruindo. Ele já tá sendo destruído, porque ele parece uma coisa, mas ele não é o que ele parece. Ele parece ser resistente, mas ele não é. Mas junto com essa loucura toda, você vai ter ainda um movimento, né, que é um movimento do que eles vão chamar de vintage, que é o cara usar móvel velho. Né? Não é um móvel velho, mas tem aparência de velho. Então, se a gente tivesse guardado os móveis desde a época da nossa avó, a pessoa não tinha que comprar hoje um móvel vintage tirando o olho da cara. Porque é o mesmo móvel que a avó, a bisavó usou. A mesma aparência desse móvel, só que com uma durabilidade ainda muito maior. Então, assim como são as coisas, são as pessoas, são os relacionamentos. A gente faz os móveis, faz as coisas e as coisas nos fazem. Então, numa sociedade em que parecer é o mais importante, então você comprar um móvel muito bonito, que tem uma durabilidade pequena, faz mais sentido do que você comprar um móvel que talvez não seja tão bonito,
mas que dure a vida toda, porque aí você não consome, você não troca, você não se desfaz daquilo. E aí é possível que você perceba que seus pais, eles têm os móveis do casamento deles, ou seus avós têm os móveis da época do casamento deles. A mesa, tem ali a prateleira que guarda copos, etc. Você vai encontrar móveis dessa época ainda, talvez a cama, talvez um outro objeto. Porque eram objetos que eram feitos para durar, assim como os relacionamentos que também eram feitos para durar. E aí a durabilidade ela foi substituída pela beleza, porque a beleza ela tem muito a ver com parecer, enquanto a durabilidade, a funcionabilidade, a função das coisas, a capacidade de funcionar das coisas tem muito a ver com o que é. Então você vai olhar hoje para uma cafeteira, por exemplo, se olha, parece um transformer, porque ela tem tanta tecnologia, a coisa mais... Só que você compra aquele ventilador, tem um design, tudo tem que ter design, ele tem que ter um design arrojado e tal, e aquele negócio com aquele design todo, mas te entrega pouco, ou tem uma durabilidade muito pequena. Por fim, eu vou contar para você uma releitura da história da cigarra e da formiga. Possível que você já tenha ouvido essa história. É uma fábula, né, contada por Esopo. E a história é a seguinte: a cigarra estava cantando e a formiga está trabalhando. E a formiga, ó, cigarra, bora trabalhar, o inverno está chegando. E a cigarra está cantando e a formiga está trabalhando. Por fim, chega o inverno e a cigarra chega para a formiga e fala: ô formiga, me arruma aí alguma coisa aí, porque eu cantei aqui o dia inteiro e tal. E aí a formiga fala: não, você não quis trabalhar, agora você se lasca aí no frio. Claro que não é exatamente isso, estou falando em linhas gerais. Essa fábula ela veio ganhando versões com o decorrer do tempo. Entre essas versões, uma das versões mais modernas, mas não tão atuais, vai dizer, por exemplo, que aí a formiga ela convida a cigarra para entrar em casa, porque a formiga estava trabalhando, mas estava trabalhando animada, porque tinha um artista, tinha ali a cigarra para compartilhar esse momento com ela, dando ânimo, dando força para que ela continuasse. Mas leituras mais modernas, mais atuais, mais recentes, vai apresentar uma cigarra que fica rica, porque ela grava um vídeo no YouTube, explode o vídeo dela no YouTube e ela se torna rica enquanto a formiga continua trabalhando a vida inteira sem sair do mesmo lugar. A cigarra ela consegue parecer, ela consegue ter um posicionamento no mercado e aí a cigarra consegue ter aparentemente mais sucesso do que a formiga. A verdade é que a gente está vivendo tempos diferentes, tempos que a única certeza que a gente tem é a certeza da mudança. A única coisa que a gente tem certeza é que o amanhã não vai ser igual hoje. Essa é a única certeza que a gente tem. E nessa sociedade que vive dessa forma, por mais que não esteja na moda o caráter, ainda assim ele está na Bíblia. E por isso eu digo para você, dispense uma vida que aceite trocar o ser pelo parecer.